que a gente observa, né, esses dias, realmente está aumentando bastante luz, né? Isso não é só aqui, acho que o próprio globo terrestre, né? Pouco a pouco, entendeu? Mas é bastante, não é pouco, né? Isso dá para ver quando a gente observa algumas coisas, né? Por exemplo, era da noite é assim, muito mais fácil solidificar toxina, ou seja, esconder máculas espirituais, né? Mas quando chega a era do dia, começa a aparecer porque começa a dissolver, desfazer, né? Então isso aparece no sentido espiritual, né? Mundo espiritual e também material. Aspecto espiritual é o seguinte: luz está penetrando um pouquinho mais baixo, entendeu? No sentido, até não tinha muita luz, penetrando luz, vai penetrar mais luz. Então, tendo uma agitação geral no mundo espiritual, entendeu? Porque espírito ruim, espírito inferior, ou seja, espírito sofredor, estava quietinho naquele lugar. É como se fosse condenado, mas estava quietinho. Mas agora o movimento é muito grande, entendeu? Não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo. Então está muita agitação. É como um micróbio, né? Micróbio ou vírus está monte, né? Entendeu? Como assim? Esse tipo de espírito que está no mundo espiritual, que está solto, entendeu? Esse é o aspecto do mundo espiritual. Por isso tem tanta coisa que acontece. Essa ruim de cabeça, problemas espirituais sérios, né? Ou bem nesse peso, uma coisa estranha, não é? Porque mexendo lá. Assim, missão para aquela época já, né? Vai ter uma agitação muito grande. Penetra, né? Pouco a pouco, né? Porque estava solidificado. Isso que estava falando outro. O que a gente tem que entender é o seguinte: a diferença do mundo espiritual e mundo material, né? Algumas coisas bastante claras, né? Entendeu? Lá é dividido tão rigorosamente. Por isso a comissão fala, tem 180 graus, né? Classificados verticalmente, né? Porque não consegue conviver com a pessoa estranha, no sentido de outra vibração. Entendeu? Pessoa que tem amor, pessoa que tem ódio, difícil encontrar. Difícil você ter diálogo, né? Aí então fica assim. Começa a falar outra língua. Não entende. Mesmo você quer falar, não entende. Não sente mal. Não sente bem. Não bate, né? Desencontro. Isso quer dizer que está outro nível, né? Então isso tem 180 graus. Então, por exemplo, aqui a gente fala assim, né? A gente encontra, cumprimenta, conversa, convive, né? Por quê? Porque tem corpo físico. Entendeu? Então, atenua pouco o lado espiritual. Não fica tão espíritos, fica metade. Então dá para aguentar. Não sente impacto muito grande. Mas se fosse espírito, não dá. Cada um vai no seu exato lugar, né? Essa é a diferença do mundo material e mundo espiritual. Então aquele que está no mundo inferior é muito difícil ajudar. Em primeiro lugar, para descer é já difícil.
Não consegue descer, porque encontra impacto, como se você tem camada pesada, camada bem grossa, não dá para nem entrar. Então, o espírito que está sofrendo, sofre e se deixa eternamente, porque lá não tem tempo. Não tem tempo. Como falei, como sonho. A gente não tem consciência que dormiu 5 horas, 6 horas, não tem noção de tempo, né? No sonho, né? Não é? Mesma coisa lá. Está em cima do tempo. Então, quando tem um pensamento bem firme, ou um sentimento bem marcado, isso vai com esse sentimento assim, passa no espaço, rapidinho, né? E sempre daquele jeito, não muda, difícil mudar. Isso que é dificuldade de salvar o espírito, de estar no mundo espiritual. Mesmo Deus é amor, né, absoluto, né? Mas é difícil estender a mão nesse sentido. Entendeu? Então o que faz? Deus tenta salvar esse mundo espiritual através do homem vivo, homem que está neste mundo material. Aí tem a importância do sufrágio, oração para antepassado. E eu também mesmo sempre pensava, mundo espiritual, deixa lá, né? Lá tem que resolver, né? Não pertence mais para nós, né? Eles que têm que entender e resolver o mundo espiritual. Mas não resolve. Aqui é preciso. Aqui é preciso. Mesmo no dia do culto, muito espírito, a maioria não consegue chegar, porque tem luz, então não consegue. Outra faixa. Então o que faz? Encosta para uma pessoa, quer dizer, encosta vocês e vem. Por isso eu senti tão mal. Não é? Terrível. Ontem é uma coisa terrível. Nunca foi tão pesado. 2 dias antes, né? Pois é, 2 dias antes. Eu já não conseguia levantar. Sábado já estava muito. Doía todo nas costas, sentia falta de ar. É uma coisa terrível. Estava arrasada. Não é? Dormir no meio da Pois é. Mas pensando bem, entendeu? Pensando bem, isto é ajuda. Você está ajudando, a gente tem que ajudar. Entendeu? E quando sente mal, esse mal, ele sente isso sempre. A gente ainda alivia, mas eles não aliviam. Você imagina a situação deles. É coitado mesmo. Que bate o coração assim, né? Mas aquele é eterno para eles. Sempre assim. Aquele mal-estar, aquele desânimo, aquela irritação, aquela coisa ruim, que ele está naquele mundo. Entendeu? Quer dizer, é uma purificação, né? Surgindo essas nuvens, ou seja, máculas no mundo espiritual, aparecendo, recebe luz, então queimado. Não é? Então mesmo a gente sente mal, na verdade não quer nem fazer oração, né? Por isso muita igreja não faz. Quando não tem luz, melhor não fazer. Como é que vai ficar depois? Fica tão tumultuado, a pessoa fica tão infeliz, entendeu? Por isso muita gente não faz, muitas igrejas não fazem. Não aguenta, a pessoa não aguenta. Entendeu? Então, esta é uma forma de purificação. Mesma coisa como bactéria, vírus que está aparecendo, entendeu? Aparecendo dessa forma, né? Então, durante a oração a gente sofre, mas depois eles vão em outro lugar pouco melhor. E o agradecimento deles é muito grande, né? Então, eu acho o seguinte, tem que sentir isso, aguentar, mas ao mesmo tempo, para criar nossa consciência, como tem sofredor no mundo espiritual, como ele sofre.
muita gente sofre. Muitos, milhares, né? Assim é. Isso aparece, começa a aparecer toda a superfície. Então, nossa missão é também isso. Então, quando carrega, por exemplo, assim, né? A pessoa está aqui, né? Ele sabe que essa pessoa tem luz, está ligado com Deus, né? Ainda tem um recado. Ele se enxerga. Para a gente não enxerga, esse contraditório é muito grande. A gente não enxerga, muita gente não acredita, não trata como deveria. Entendeu? Mas eles veem. Né? Então, quando alguém está andando com recado, vem, quer agarrar. Né? Qualquer lugar que você vai, né? Viajando dentro do ônibus, vai no interior, pega. Diabá, assim, um monte, né? Aí então precisa não só ficar sentindo mal, queixando, não adianta, eles não interessa isso. Não interessa. Por quê? Eles acreditam, né? Acham que tem luz, tem força para salvar o espírito. Natural, né? Pois é, óbvio isso. Entendeu? Então a gente tem que aprender isso aí. Tem que aprender. Aguentar, mas fazer oração para ligar com Deus. Esse é o lugar que é mais difícil. Essa é a coisa mais difícil. Não pode ser no meio termo, entendeu? Quando está assim, tem que concentrar do fundo do coração, do fundo da alma, pedir a Deus, Mishu-san, ou seja, Kannon, para que salve esse espírito. Dê misericórdia, né? Isso. Recebendo de oração também resolve, mas eu acho que mais importante daqui por diante, eu acho que esse tipo de oração, bem concentrado, pede assim, realmente, entendeu? Quando resolve uma vez, eu acho que a pessoa vai aprender, então assim, aí começa a fazer sempre assim, sempre resolve dessa forma. Né? Este é então um meio de ligar com Deus. Né? Tem que ligar, não tem outro jeito. Não, por exemplo, eu fazendo oração lá, né? Ficar sentado 10 minutos, 15 minutos, assim, tem dia que fica ruim mesmo, então fica lá, aí começa a descer a luz, né? Começa a sentir luz, né? Aí eu fecho os olhos, só vendo isso, não vejo mais, mas para ninguém, não interessa a ninguém. É importante você realmente pegar a luz de Deus, para concentrar na Deus. Só Ele que vai salvar. Entende? Então vai assim fazendo oração, mesmo assim tem hora que tem dia que é pesado, aqui está cheio. Primeiro eu pensava assim, eu estou cansado, né? Entendeu? Ou deu algum mau jeito assim no ombro, né? Estou pesado, né? Mas a maioria das partes não é assim. Pega aqui, fica cheio de ombro, pendurado, né? Então ficando oração, depois da oração, ministrando de orelha. Aí 5 minutos, alivia pouco, aliviando um pouquinho, já a gente consegue ligar. Depois 10 minutos, né? Aí vem aquela coisa, luz de Deus. A gente bem-estar, né? Uma luz assim, realmente gostoso, entendeu? Uma coisa muito gostosa, né? Isso cada um tem que experimentar, né? Não é coisa que transmite palavra. E pedindo a Deus, né? Porque para a gente ficar como instrumento de Deus, porque para que amor de Deus, né, misericórdia de Deus, a luz de Deus, que consegue transmitir, consegue passar, né, para a pessoa que está presente e espírito que está por aí, né? Então, interessante, depois de 10 minutos começa a melhorar.
mas começa a melhorar e precisa ficar mais alguns minutos. Mas eu não sei que pessoa que está presente, que sente isso, talvez não sentiria ainda tanto. Né? Alguma coisa vai sentir, está melhorando, aliviou um pouco. Né? Mas não, ainda não consegue receber integralmente luz de Deus. Né? Porque a época é assim, então a luz de Deus também é muito forte, muito forte. Só realmente você dirigir para Ele. Pedir socorro, né? Ele realmente socorro, não aguenta. Tão pesado que é, tão sente mal, né? Quando abaixa a cabeça, a gente pedindo realmente socorro. Faça alguma coisa, né? A gente não tem força. Isso é repetição, né? Isso repete todo dia repete. Quer dizer, então, isso é interessante. Ajudando todos os espíritos que estão no mundo inferior, ao mesmo tempo a gente aprimorando pouco a pouco, por causa desse ato, prática, né? Praticando, isso sente no corpo da gente, né? Não é? É pior a gente ficar inativo, entendeu? Você deixa, pesado, mas deixa. Isso eu acho que fica bom. Porque não vai salvar, não vai ajudar o espírito que está pedindo socorro, não ajuda, e a gente também fica ruim. Entendeu? Não pode ser. Então tem que resolver. Cada caso, cada dia, todo momento. Entendeu? Essa é a oração. Então, oração eu acho assim. Quando não tem nada, fazer oração é mais simples. Mas é importante, quando está mal, principalmente espiritual, quando está mal, você fazer oração. Isso eu acho que é mais importante. Aí alivia, elimina aquele mal-estar, você sabe fazer oração. Aí aprende a fazer oração. Né? Esse é o valor, né? Você resolveu, de repente sumiu, de repente abriu, né? A cabeça fica clara, fica tão gostoso, né? Uma coisa que fora de comum, né? Depois vem, mas alivia. Então tem que resolver isso aí. Resolve um por um, né? Dezenas, centenas, milhares, né? Isso que tem que fazer. Isso eu acho que é o maior aprimoramento da nossa parte. Não adianta queixar que tem tanto espírito pesado. Isso não vai resolver. Isso vai ser maior ainda. Acho que cada culto vai ser então eu acho que tem que fazer. Primeiro tem que preparar, antes do culto, um dia antes tem que preparar. Entendeu? Na hora a gente tem que unir mais força, oração, né? Você não vai aguentar. Não vai aguentar. Essa lição feita na sua igreja de manhã e início da noite, deve expandir bastante coisa também, né? Não, ajuda. O que vocês fazem ajuda bastante. Toda oração ajuda. Né? Só que cada um tem que resolver pouco a pouco. Entendeu? Né? Todos antepassados estão confiando em vocês. Né? Dependendo de vocês, é verdade. Por isso, quando falo antepassado, eu falo. Outro dia fui no casa do tia, né? Aí estava pesquisando quem é antepassado. Eu falei, antepassado, isso não é tão importante. Porque agora está começando a era do dia. Então, vocês é grande antepassado. É primeiro. Entendeu? Aquele já passou. Entendeu? Começando agora. Era do dia começando agora. Né? Passado é passado. Então, essa é nossa responsabilidade. Carregar, mas ter força suficiente, pedir a Deus, né? Mas formar família que tem luz, né? Não é? Acho que a gente tem que entender isso aí. Né?
Então precisa dar também uma espécie de ordem, né? Porque já dia 18 ele está esperando muito mais do que a gente. É verdade. Desesperadamente esperado. Então, já dia 17 já vem, né? Então, quando vem muito cedo, a gente tem que parar, esperar um pouco. Verdade, tem que parar. Esperar até dia 18. Não está esquecendo. Vou fazer oração. Alguns iam até um pouco mais cedo. Mas senão não dá para preparar direito, porque até a cabeça fica ruim. Fica ruim, não. Você esquece coisa importante e não prepara culto. É terrível, não tem cabeça. Fica Pegou tão... até no tanto, a gente fica meio... Pois é. Então tem que dar ordem, né? Está tão desesperado, eles fazem qualquer coisa. Isso é nossa parte. Tem que parar. Não pode ter medo. E eles obedecem. Obedecem porque dependendo da gente também. Então isso eu acho que vai acontecer muito. Se acontece numa pessoa em geral, como é que todo mundo fica louco na cabeça? Começa a gritar, chorar. Acontece uma coisa terrível, né? Porque não sabe que isso é uma coisa espiritual. A pessoa acredita que ele está ficando. Aí começa a aumentar a pessoa aqui. Tipo louco, né? Enlouquece. É terrível. Então, antes de acontecer isso, a gente tem que realmente pedir a Deus, né, para conseguir realmente isso. Eu acho que no sentido do instrumento de Deus aquela pessoa que consegue ligar com Deus, não é outra coisa. Então tem que procurar bastante tempo, bastante oportunidade, né? Ficar quietinho, parado, frente do altar e pedindo para Deus. Interessante é isso aí. Quando fica ruim, que fica lá. Aí você começa a bocejar, começa a aliviar. Quer dizer, isso é sinal que está recebendo Deus. Aí fica mais convicto, né? Na hora H, tem coisa para agarrar. Tem cajado, entendeu? Tem uma coisa que você tem fé. Coisa que sabe que resolve isso. Essa convicção é muito importante. Mesmo que venha, não importa. Tem ponto, né? Como resolver. Então, quando fica ruim, eu acho que bom pedir e orar é importante, mas também, acho que daqui por diante, essa atitude é importante. Se não recebe de orar, melhora, mas depois vem, não sabe resolver. Fica muito passivo, né? Tem que ser mais ativo. É assim que está, né? É devido à luz, só unicamente à luz, muita luz. Interessante também, né? A atitude é assim, né? Quando está muito passivo, também não é bom. Ele tem que ficar pouco ativo, tem que ficar bem firme, tipo assim, quase bravo, entendeu? Ficar bem forte, né? Meio bravo assim, né? Enérgico, né? Enérgico, interior, entendeu? Isso é preciso. Isso é muito passivo, recebe tudo, entendeu? Eles abusam, começa a abusar, abusa mesmo. Não tem piedade, não. Eles abusam, né? Porque está tão desesperado, agarra, se deixar agarrar, ele derruba. Tem que estar bem firme, pedir. Já que tem soreja, né?
qualquer coisa, vocês têm que pensar, têm que parar para ir. Vai para a Suresh. Já tem feito oração todo dia, né? Todo dia a gente faz oração. Né? Vai lá, tem salvação. Isso que tem que aprender. Tem uma regra, né? O mundo espiritual é tão rigoroso, entendeu? A ordem é muito rigorosa. Não como aqui. Lá tem que obedecer. É bem vertical. É quase militar. Entendeu? Só que com amor. Isso é muito, muito bem feito. Aqui é muito desordem. Então, se você coloca na ordem, aí encaminha. Vem buscar, já vai. Entendeu? Mas tem que fazer esse processo. A gente tem que pedir. Se não pede, não tem como fazer. O que vai acontecer é o seguinte: pouco a pouco, acho que dentro da casa também fica pesado. Sabe por quê? Aqui no Brasil, eu acho principalmente, muito espírito que morreu, muita gente que morreu, a gente acha que foi para o mundo espiritual, mas não foi. Está dentro da casa, morando junto. Não foi. Porque não foi encaminhado. Ou não tinha fé. Não tinha fé, não praticou, né? Uma coisa que tem caminho, né? Então não tem onde vai. Isso também é muito rigoroso, né? Parece que é difícil de acreditar, né? Mas é assim. Pensar não faz. Pessoa que não tinha fé, pessoa que não praticava uma coisa certa, uma coisa assim, né? Que quando morre é perdido. Perdido, não sabe onde vai. Ninguém vem buscar, é solto. Né? As pessoas, por exemplo, dedicando, ministrando de orelha, se dedicando, já sabendo alguma coisa. Então, no momento que passará, já vem. Já no momento que você morre, no dia seguinte já está integrado dentro da obra de Deus. Já trabalhando lá. Essa diferença é muito grande. Aquele que não fez, está perdido. Então, onde fica? Onde fica? Dentro da casa. Fica perto da pessoa. Perto da pessoa. Então, eu acho que dentro da casa, tem muita coisa. Se fosse casa muito antiga, tem muito espírito. Casa assombrada. Verdade. Por isso é pesado dentro da casa. Então, tem que limpar, entendeu? Como limpar, né? Eu acho que é o seguinte, tem gente que faz assim, né? Quando tem sufrágio, ou seja, mesmo culto, mesmo quando vocês vêm à igreja, mentalmente fala para ele, vá morar na igreja, entendeu? Vamos receber Deus. Não tem que trazer pouco a pouco, entendeu? Verdade. Porque a palavra do ser humano, a palavra que a pessoa tem corpo físico, exerce grande kototama, grande espírito da palavra. Porque isso dá eco, né? Uma força no mundo espiritual, muito mais só de espírito para espírito. Voz da pessoa, homem vivo, pessoa viva, dá força. Entendeu? Então, leva. Mesmo a maçonaria a gente reza. Então, essa voz dá uma influência no mundo espiritual grande. Senão, não podia rezar lá no mundo espiritual. Não é mesmo efeito, não. Tendo corpo físico, tem mais força. Mas concretiza, né? Uma coisa estranha, né? Interessante. Né? Por isso, através da palavra, através do pensamento, a gente pode criar um mundo espiritual. O mundo espiritual você cria. O que pensa, o que fala. Isso é muito importante. O total é muito importante. Então você tem que trazer tudo bem, entendeu? Aí limpando pouco a pouco. Né? Quando vem aqui, quando evolui, quando volta, já começa a trabalhar. Não fica mais pegando dentro da casa. Né? Acho que isso que tem que fazer. Deve estar muito tumultuado a casa. Né? Só fazer casa de oração também não vai resolver. Né?
a gente tem que saber esse lado, né? Lado do espírito, não ficar tão materialista. Isso sente na nossa pele, né? Então eu acho que esse que todo mundo está sentindo, por exemplo, no dia do culto, todo mundo sente mal, isso é muito bom, isso é ótimo. E se não sentir, não vai entender. Se não acontecer nada, não vai entender, nunca vai aprender. Esse é bom, só que tem que aprender. Senão a pessoa começa a fugir do problema, nunca vai resolver. Né? É uma lição, né? Essa lição é muito importante. Nada é fantástico. Não é nada. E todas as coisas que a gente aprende, mesmo principalmente no coisas assim espiritual de Deus, ele ensina desde inferior. Primeiro tem que aprender o que é inferno. Verdade. Tem que aprender de baixo, pouco a pouco subir. Por isso vem tanto peso, né? Coisa boa é um pouquinho só. Isso é assim que aprende. Porque essas coisas é mais grosso, mais pesado, mais grosso. Então, bem mais perto da matéria, a gente sente. Se vem coisa mais fina, mais sutil, ninguém vai sentir, ninguém vai entender. Então vem coisa bem pesada mesmo, coisa quase material. A gente sente matéria, né? O ombro fica duro, não dá para nem virar. Quando vem, não dá para nem virar. Acho que dói tudo aqui. Não? Então a pessoa quer fazer massagem, não, massagem não resolve. Fica tão duro que é uma coisa assim, a gente entrando da parte material, pouquinho do lado espiritual. Entendeu? Ainda bastante visível, ainda sente, né? Sente, vem pensamento, né? Bem firme, né? Quase alguém está falando no ouvido, não é? Pensamento bem firme, né? Mexe nossa cabeça. Então tem que sair daí pouco a pouco para um pouquinho, uma coisa um pouco mais delicada, aprimorando. Eu acho que esse é o primeiro, não tem outro. E fazendo isso, as coisas também melhoram. É interessante, né? Você sente uma coisa ruim, então acha que vai acontecer coisa ruim não acontece, coisa boa começa a acontecer. Porque esse recebe luz, né? Melhorou espiritualmente, então eles têm a obrigação de ajudar, servir, entendeu? Essa é a regra no mundo espiritual. Quando você recebe uma graça, uma ajuda de alguém, tem que retribuir. Essa regra é bem rigorosa lá no mundo espiritual. Aqui no mundo material não. Nem sempre acontece, mas lá não. Então, trabalho, serviço também começa a melhorar, dentro da casa melhora, as coisas começam a melhorar. Por quê? Eles começam a ajudar, entendeu? Atrás, no mundo espiritual, para levar, né? Esse é o agradecimento deles. Natural agradecer a Deus, mas também agradece para aquele que serviu como isso, né? Intermediário, né? Então, esse espírito precisa de matéria. E aí começar a aprender como é importante dar do espírito. Né? Sempre está, muito está trabalhando. O que você ajudou, o que você salvou, sempre está ligado através do seu espírito. Qualquer coisa que acontece, algum perigo, aí eles vêm ajudar imediatamente.
Por isso acontece. Milagre. Isso não acontece por acaso. Isso tendo 10, centenas, milhares, aí a pessoa começa a progredir. Esse é o verdadeiro tesouro. Quando essa pessoa vai para o mundo espiritual, todo mundo vai receber. Tem muito amigo, tem muito mais amigo lá do que aqui. Engraçado, agora não tem esse sentimento. Antigamente tinha muito esse sentimento. Tem muito amigo lá, mas não aqui. Sempre vinha esse pensamento. Muitos espíritos têm lá, que se entendem, entendeu? É assim mesmo, né? Isso é muito mais importante. Embora invisível, né? Só precisa tem que aprender algumas coisas, regras, nesse sentido. Ou fazer oração. Está mal, então faz oração. Até melhorar. Uma vez tem que cortar esse barreiro. Se você resolve uma vez, aí já aprende, né? Jeito, né? Um jeito de você passar isso, né? Uma vez tem que fazer. Qualquer coisa. Fazendo. E depois sobe. Alivia. Como se fosse não tinha nada. Isso é reflexo do sofrimento da pessoa. Né? Tinha caso que você sentia falta de ar. Esse espírito está sentindo 24 horas falta de ar. 24 horas passando estado de agonia. É inacreditável para aqui, para nosso mundo. Né? Por isso, quando aproxima, vem. Quando afasta, diminui. Mas aí você vê, a gente sente como é sofrimento do espírito. Olha, é uma coisa terrível. Assim que está lá. Né? Diz que sofre muito mais do que aqui. Aqui no mundo material, dor diz que não é muito. Não. Lá, dor é muito forte. Porque dor aqui, porque tem carne. Entendeu? A gente dá para imaginar como se fosse corpo espiritual, é totalmente feito de nervo. Totalmente feito de nervo. A sensibilidade. Aí, dor é muito grave. Por isso a gente queixa, né? Mas realmente isso merece uma piedade, né? Merece piedade. Né? Em vez de queixar, procurar ajudar. Né? Deve ser terrível. E dura, viu? A gente acha que passa, mas não é fácil. A pessoa que morreu assim, né? Acidente ou alguma coisa grave, né? Não é morte natural. Morreu como se fosse dormindo. Mas não quando não é nesse caso, né? O espírito continua. Então, essas três coisas. Questão do tempo. O espírito está 20 anos, 30 anos. É mesmo o pensamento daquele que morreu. Incrível. Aqui é impossível você ficar 20 anos, mesmo pensamento. É difícil, não é? Por quê? Porque tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que tem que cuidar. Não dá para pensar. Por exemplo, pessoa odiando uma pessoa. Aqui, você não dá para ficar 24 horas mesmo pensamento. Não dá.
Tem que comer, tem que dormir, tem que trabalhar, né? Então esquece. É muita distração, né? É. Então lembra, mas aí esquece, né? Mas lá não tem nada para fazer. O que eles fazem? Trabalha lá? Não trabalha. Não faz nada, né? Então só pensando nisso aí. É terrível, 24 horas pensando. Né? Quer dizer, pensamento vai direto, né? Não tem nada que impede. Né? E tempo é assim. Né? O que aconteceu 100 anos, gravou aqueles 100 anos, permanece. Idade média, permanece o mesmo pensamento. Não muda nada. E outro é esse, a diferença da paz. Então, não encontra, entendeu? Porque aqui encontra, pessoa um pouquinho mais esclarecido. Então, você tem oportunidade de aprender. Mas como é que vai aprender lá? É difícil aprender lá. Só tem que ter muita boa vontade, né? O descendente tem que rezar muito para que eles aprendam alguma coisa. Se deixar, não aprende nada. Fica sempre mesmo lugar. Porque aquele mundo deles, entendeu? Acha que o mundo é assim. Quer dizer, o universo é assim, eles acham. Desconhece de cima, desconhece de baixo. Principalmente em cima. Ainda baixo dá para ver. Cada espírito fala uma coisa. Isso, cada um fala de um jeito como é o mundo espiritual. Porque isso é uma realidade para eles. Entendeu? Por exemplo, o espírito manifesta, ou muita gente escreve como é o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, onde ele fica? Mas tem muita diversificação. Tem tanto mundo diferente. Cada um tem uma realidade. Né? Não é único. Né? Desse que é difícil. Né? A gente está no intermediário. E pode ser também intermediário. Né? Ajudar, né? Para a gente aprender. Né? E é como uma pessoa que vive na favela e nunca saiu da favela. Isso, acha que lá é O cara maravilha. com outro mundo dizendo que a terra é a favela. Né? É, isso mesmo. Não é só a favela, assim, tanta coisa. É como o peixe, né? O peixe está ficando sempre dentro d'água. Não acredita que existe fora d'água. Não é? É a mesma coisa. Para sair, difícil, né? Por isso tem duas coisas importantes, né? Para evoluir no mundo espiritual. Diz que apenas duas coisas. Apego e ego. Normalmente apego. A pessoa construiu casa, vida inteira, custou a vida, todo sacrifício, montou tijolo um por um. Aí fica, porque é apego, aquele mundo dele. Aí fica, grudado, né? E ego, né? Ego é nesse sentido. Ele acha que ele está certo, não procura nada fora, sempre mantendo aquele pensamento. Né? Então não sai, não evolui, né? Ele apego e ego, duas coisas que impedem a evolução espiritual. Tem que aprender como escola, não precisa, não tem nada para fazer, só desapegar e eliminar o ego. Aí já sobe. Uma coisa interessante. A gente está esse intermediário. Receber os caras. Isso foi uma coisa maravilhosa. Mas também tem uma missão, tem uma obrigação, né? Quase, né? Se cumprir, se saber usar, a pessoa vai dar um salto muito grande. Mas um salto que nunca vai conseguir.
de outra forma. Entendeu? Mas se não aprender, também cria outro problema. E saber usar. Interessante, quando eu estava lá nas Minas, né, bem no começo, quase 6 meses estava só todo dia coisas espirituais. Aí aprendi bastante, principalmente esse do Hikari. Ele sabe muito bem. Por exemplo, tendo 3 pessoas aqui, eles apontam esse tem o Hikari. Eles falam, onde arrumou esse Hikari? Assim que eles pensam. Onde será que essa pessoa ganhou? A chineira da firma falou para ela, né? É. Você tem bola de luz, né? Ah, é? Bola de fogo. Pois é. Fala que A chineira viu, né? E a própria pessoa não respeita. Isso que eu acho muito estranho. A pessoa não tem consciência, é incrível. eu tenho uma bola de fogo. Bola de fogo mesmo. Bola de fogo. Se você usa, esse fogo fica grande. Se não usa, não diminui, não perde, vai ficar pequeno. Diminui em força. Quanto mais usa, aumenta. Assim que é. Não é? No peito. Interessante. Por isso, de vez em quando aqui, criança é muito usa a cabeça, né? Quando encosta um espírito negativo, a primeira coisa é tirar o que cai. Tem criança que pega, tchá! Viu? É, assim vê, olha. Aí vê como é, não é só medalha. Interessante, né? Como é forte. Animais que vão usar um senhor, ele está no cachorro, ele não deixa brincar. Olha essa piscina, sai com ele, é engraçado. Porque vê, enxerga. É faixa de luz é diferente. Então, a maioria dos animais enxerga. Então, eles é muito mais. A pessoa que me ensina de olho não acredita. Cachorro olhando, né? Inverte. Tinha membro que, quando recebeu o cara, que foi no chácara, o cachorro muito bravo. Tão bravo que nem o dono podia ficar fechado. Matinho, assim. Depois ministrando ele, foi chegando perto, o cachorro deu que ele. Gostoso, né? Não bateu mais, porque baixou a cabeça. Acabou a fúria na hora. Por isso, para ver as coisas também, essa é outra coisa do mundo espiritual. Também nem sempre uma coisa séria. Entendeu? Quando não é ser humano, quando animais que encostam na pessoa, então essa pessoa enxerga, quer dizer, vê o mundo espiritual, torna-se evidente de repente. Por quê? Através do animal ele está vendo. O animal encosta, entendeu? Por exemplo, o cachorro encostou, então já enxerga tudo. Não é muito bom. Não é uma coisa fora de comum, entendeu? Pessoa que não entende acha, mas não é. Tem esse nível também. E para eles é normal, né? Para eles é normal. Tem sensibilidade, outro tipo de sensibilidade. Por exemplo, o cachorro, você vê, mesmo joga bem longe e volta. Não tem mapa, não tem nada. É muito mais inteligente do que ser humano. Andando bem, né? Gato, você joga lá. O peixe também, o peixe é coisa simples. Mas eles voltam onde nasceu no rio. Vai no oceano,
vai no bem, né? 5 ou 6 mil quilômetros, depois volta aquele rio. Salmão é assim. Não é? Enguia também é assim. Né? Muitos peixes assim. Volta onde nasceu. Não vai levar mapa. É muito mais inteligente do que ser humano. Né? Nossa, Não é que ninguém ensinou. Já tem essas coisas. Então, isso não é uma coisa fora de comum. Mas o animal mudar uma pessoa assim, um animal, isso não é uma coisa. Se a pessoa consegue dominar, eu acho que até que não é tão mal. Entendeu? Mas no momento que a pessoa quer usar isso para outro objetivo, aí fica ruim. E aí fica abaixo do nível animal. Porque na verdade, ser humano é bem superior do que animal. Né? É da criatura, tem que usar esse animal. Mas aí acaba obedecendo o animal. Ele fica abaixo do nível. Né? Isso tem que evitar. Né? Mas muita gente fica assim, entendeu? Acha uma coisa extraordinária. Né? Uma espiritualidade muito grande. Porque é ignorância. Então, acha que... Não, tem evidência autêntica da própria espírito também. Mas também esse, tem dois lados. Né? Não podem misturar. Certo mesmo é você vê aquele que precisa. O que precisa, Deus mostra. Não convém muito bem. Isso atrapalha. Perde a direção. Né? O importante é Deus, né? Não é essas coisas. Isso não vai ajudar o mundo. Então acaba você perdendo o caminho, o objetivo, desviando o outro lado. Né? Porque isso também causa uma certa curiosidade, interesse. Está muito curioso. Né? O que não pode ter no caminho da espiritualidade é curiosidade. Não pode ser curioso. Você tem que acreditar. O que precisa, Deus vai mostrar. O que a gente precisa aprender, a gente vai encontrar. Não ficar curioso, procurando as coisas. Né? Estranhos, né? Fenômenos. Né? Isso não é caminho. Porque não tem fim. Isso não tem fim. Infinito. Aí perdido. E assim, com cada um praticando, né, todo dia, fazendo oração, no sentido verdadeiro, né? Pouco a pouco aprendendo, abrindo, vê-lo, né? Enxerga pouco mais, fica mais claro, pouco a pouco mais claro. Mas isso é muito devagar, isso é certo, nunca é de repente. Aprender passo a passo, com muita paciência. Nunca Deus vai revelar tudo de uma vez, muito pouquinho. Por isso eu orei também, mesma coisa, né? Ainda a pessoa que fala, porque no fundo não acredita, né? Acredita, mas não acredita, entendeu? Outro não consegue concentrar, ainda pega da matéria, entendeu? Quer conversar, quer saber, quer dar conforto, uma coisa mais humana, ou seja, uma coisa mais material. Porque o que vai resolver é luz que tem que queimar a causa. Não adianta outras coisas, né?
que queimando mácula, aquele espírito que estava grudado na mácula, quer dizer, aquele espírito que alimentava a mácula da pessoa, que vai afastar. A gente não pode perder por causa daquele que está lá. A mesma coisa como bactéria, né? Tem bactéria, então você quer matar a bactéria, você não vai resolver. Tem que eliminar o sangue impuro, ou seja, pus, né? Ou seja, a toxina, né? Então, perde a função da bactéria. Tirou o lixo, né? Aí já não vê mais urubu, já não vê mais barata, né? Não pode pensar, não pode a gente ficar perdido, impressionado no urubu. Ou seja, barata, fica com medo de barata, não é? Essa limpeza que é importante. Limpa, aí não tem. Parece que é fácil, mas esse a gente perde. Então, Joré, você, mesmo tem espírito ruim manifestando, mas faz ministrar Joré queimando o mato, só isso. Queimando o mato, elimina o mato, ele vai embora. Não interessa. Né? Pessoa que não tem mácula não interessa. Ele vem, pessoa que tem muita mácula. A pessoa tem ódio, né? Então tem espírito negativo, vem, o que faz? Ele alimenta essa energia de ódio. Então ele fica mais forte no sentido negativo e mantendo aquele ódio, entendeu? Por isso não pode fornecer. Isso é a gente criando ração, né? Dando ração para eles, através do pensamento, através do sentimento. Aí eles gostam, né? Vêm alimentar. Né? Se não tem, não interessa, não vem. Então, por que tem que ir lá? Não tem nada interessante. Então, não oferecer coisas que interessam a eles. Quer dizer, essa é causa, né? Tem que tacar a causa. A gente esquece de misericórdia. Tá bom.